Gostaria de falar hoje sobre a importância do turismo, nossa presidente. Senhoras e senhores senadores, atividades das mais variadas, como lazer, negócios, eventos culturais, desportivos e religiosos, ou mesmo a visita de amigos e parentes, movimentam volumes espantosos de viajantes e de receitas. Portanto, não é preciso muito esforço para perceber a importância do setor de turismo na moderna economia globalizada. Segundo a Organização Mundial do Turismo, apenas em 2010, a receita cambial com o setor foi de quase US$1 trilhão. Esse montante não considera as receitas advindas do turismo doméstico. Além disso, o impacto direto das atividades do turismo na economia representou cerca de 2,8% do PIB mundial em 2011, de acordo com o levantamento do Conselho Mundial de Viagens e Turismo. A mesma entidade estima as expectativas de crescimento médio do setor em cerca de 4,2% ao ano para um período de 10 anos, o que elevará a contribuição total do setor para a economia planetária à casa dos US$ 2,9 bilhões em 2021, traduzindo uma variação acumulada de 55% ao longo desta década. Não há dúvida, portanto, acerca da crescente influência do turismo nas economias dos países, nem de seu destacado papel na integração das diversas culturas nacionais mundo afora. No Brasil, a representatividade do setor do nosso PIB é ainda maior que a média mundial. Suas dimensões, equivalentes a cerca de 3,3% do produto interno bruto, apresentam um nítido viés de crescimento, a despeito de algumas repercussões da crise internacional que chegaram a impactar o desempenho nacional. Da mesma forma que no resto do mundo o turismo brasileiro é um grande gerador de empregos, sendo responsável nesse momento por cerca de 2.800.000 empregos diretos contabilizados no Brasil e por mais um sem número de colocações laborais nas cadeias produtivas que apoiam indiretamente o setor turístico. Todavia, esse panorama aparentemente positivo não deve nos enganar. Sem enérgicas medidas adicionais de estímulo, o setor turístico brasileiro não ocupará lugar à altura do potencial da atratividade que efetivamente tem o país. De fato, ao compararmos o desempenho nacional com o de outros países, alguns deles muito menores e muito menos bem aquinhoados em termos de capacidade de atrair turistas, obtemos um resultado que se revela até mesmo decepcionante. Inicialmente, temos que o posicionamento do ranking mundial da atratividade de visitantes estrangeiros é surpreendentemente modesto, sendo que a participação nacional no volume total do turismo internacional mal supera a casa dos 0,5%. Isto é ainda mais lamentável, repito, quando observamos que em países bem menores e com potencial menor que o nosso, apresentam números superiores. Exemplo disso são a Turquia, a Malásia, a Ucrânia, cuja participação no mercado mundial é 2,9%, 2,7% e 2,4%, respectivamente. É preciso, portanto, diagnosticar com precisão os problemas de competitividade que mais e mais negativamente impactam a atratividade turística brasileira, a encaminhar políticas setoriais capazes de solucioná-los e aproximar, ao menos em parte, o Brasil turístico real do Brasil turístico potencial que queremos alcançar. É preciso, sobretudo, investir mais na profissionalização do setor, avaliar os diferenciais competitivos e as práticas correntes nos grandes destinos mundiais e entender a lógica do seu sucesso, o que permitiria incorporar à infraestrutura brasileira tudo que fosse considerado
útil, adequado à nossa realidade. Um dado positivo no quadro geral é o fato de que os gastos dos turistas estrangeiros vêm crescendo no Brasil, tendo apresentado montante 14,4% maior em 2011, em relação ao ano anterior. Outra boa notícia é a de que o Rio de Janeiro tornou-se a cidade líder em destino turístico do Hemisfério Sul. Sim, é verdade que o Brasil tem avançado, mas creio que não o suficiente. Somente em 2009, o país veio a ocupar a primeira posição entre os destinos turísticos da América do Sul. Esta vantagem, porém, ainda não é proporcional à dimensão econômica brasileira e muito menos ao potencial de atratividade turística do Brasil. Também é fundamental corrigir fatores que tornam os destinos turísticos no exterior mais atrativos aos turistas brasileiros que na maioria dos destinos domésticos. Este aspecto, aliás, é um dos que mais vem comprometendo a balança comercial do turismo brasileiro. Em 2010, por exemplo, o saldo cambial líquido alcançou déficit de mais de 10 bilhões de dólares. A despesa com saída de turistas brasileiros cresceu espantosos 51% em relação ao exercício anterior. Segundo o Banco Central, os gastos dos turistas brasileiros lá fora bateram recorde no primeiro bimestre deste ano, somando 3,7 bilhões ante 3 bilhões e 100 de igual período de 2011. Só em fevereiro, os brasileiros gastaram 31% a mais em relação ao mês do ano passado. Grande parte desta perda de competitividade certamente se deve à grande apreciação do câmbio, situação que, aliás, demanda urgente correção em virtude dos prejuízos que o atual nível de preço do real vem trazendo a toda a economia, mas certamente não é o câmbio o fator único e isolado. É também necessário aproveitar de modo mais completo a grande oportunidade que o país terá com a notável sequência de eventos previstos para os próximos anos. A Copa das Confederações da FIFA em 2013, a Copa do Mundo em 2014 e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos em 2016. Este conjunto de eventos traduz, em verdade, uma grande chance que o país tem de avançar no mercado do turismo internacional. Senhora Presidente, senhores e senhoras senadores, é fato que o setor nacional do turismo tem avançado, no entanto, a riqueza turística brasileira está longe de ser bem explorada. Por exemplo, o turismo ecológico tem vastas oportunidades inaproveitadas. Acredito que deveria haver mais incentivos ao turismo nas regiões amazônica e Pantanal, por exemplo. O meu estado, o Mato Grosso do Sul, tem inúmeras alternativas belíssimas, sem contar no turismo cultural e histórico de negócios e serviços. Aliás, quando se fala em Mato Grosso do Sul, as imagens que vêm à mente são de araras azuis, das capivaras, onças pintadas, tucanos, das inúmeras espécies de peixes, enfim, de nossa fauna e flora esplendorosas. Não é por isso que o Pantanal é considerado pela Unesco Patrimônio Natural Mundial e reserva da biosfera. Na capital de Campo Grande, o governo do estado está com um belíssimo projeto do Aquário Pantanal, no Parque das Nações Indígenas. Será o maior aquário de água doce do mundo, com 6.600.000 litros de água, 263 espécies e 7.000 animais. O governador André Putinelli tem tomado inúmeras iniciativas para divulgar o turismo do nosso estado. Um exemplo é a participação dele na mostra de turismo denominada Mato Grosso do Sul, o turismo nas suas cores e sabores, nesta segunda-feira, hoje, no Rio de Janeiro.
O evento apresenta os principais destinos, a cultura e a gastronomia do nosso estado ao resto do país e ainda será uma excelente oportunidade de negócios para os empresários do setor. Hoje, Mato Grosso do Sul destaca-se como um dos principais destinos de ecoturismo e do turismo de aventura no país. Também fiquei muito satisfeito ao tomar conhecimento de que Mato Grosso do Sul será beneficiado com mais recursos da linha de financiamento e desenvolvimento do turismo regional, provenientes do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, o FCO. Vejo com esperança iniciativas para impulsionar o turismo. No entanto, em todo o Brasil ainda existem carências e talvez falta de visão para encarar o setor como prioritário para o nosso avanço social e econômico. Alternativas não faltam. Temos o turismo de negócios, cujo volume cresceu cerca de 30% em São Paulo no ano passado, mas carece de apoios fundamentais na área de infraestrutura. Temos também o turismo de veraneio, preponderante ao longo da imensa costa brasileira. O turismo cultural, que tem pontos altos, entre outros, no Carnaval, em praticamente todos os estados da Federação, nas festividades do Boi, no Amazonas e no São João, principalmente no Nordeste do Brasil. Há também destinos muito importantes para o turismo religioso, representado nos grandes centros de peregrinação religiosa, cujo maior exemplo é Aparecida do Norte, em São Paulo, bem como em Juazeiro do Norte, na Amazônia, em Belém, no Pará e Macapá, por ocasião da festa do Círio de Nazaré. E, por fim, outros focos absolutamente relegados, como é o caso do turismo cívico e institucional, cujo caso mais evidente me parece ser propriamente Brasília. Desculpa. Finalizo minha reflexão, senhora presidente, certo de que podemos fazer um esforço maior e atualmente despendido da fundamentação da qualidade e da competitividade do turismo brasileiro. Reconheço os avanços, é certo, mas entendo justo registrar que podemos e devemos fazer muito mais em prol deste que é não somente um dos setores econômicos que mais crescem em todo o mundo, nesse terceiro milênio, mais um dos que efetivamente mais cria emprego, gera renda e distribui oportunidades. Muito obrigado pela atenção, era o que tinha a dizer.